Fala pessoal, estamos de volta. Mais um programa do Café da Araribóia. Mais coisa boa para vocês, mais informação de qualidade e sempre ligados na nossa história. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. É de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Padreco, me conta uma coisa. Como que era o Rio de Janeiro na época da vinda da família real para o Brasil em 1808? Olá, minha amiga. Olá, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Falar do Rio de Janeiro é algo que a gente adora, né, Flávia? E nós fizemos já o primeiro programa aí da série sobre a cidade, falando da origem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro no período joanino. A gente já trabalhou isso várias vezes aqui no canal, com vários episódios, né, falando da família real propriamente, ou do Rio de Janeiro, mas vamos recapitular algumas coisas. Geralmente na escola, a gente estuda o quê sobre esse período? Que foi criado o Jardim Botânico, foi criado a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, ou seja, o Rio de Janeiro foi sendo transformado para ser capital. Mas como é que era o Rio de Janeiro? Né? Primeira coisa importante que a gente precisa lembrar é que o Rio de Janeiro era uma cidade fedida. Era uma cidade suja, uma cidade mal cheirosa. Tanto é que ali próximo da Praça 15, onde você tem ali a região da Cinelândia atualmente, havia o Convento da Ajuda e atrás do Convento da Ajuda havia uma lagoa, a Lagoa do Boqueirão, que era um local péssimo, era um local insalubre, um local que só trazia doenças, e foi aterrado, né, na época lá do Marquês de Lavradio, juntamente com o mestre Valentim, e criaram o passeio público. Então, para a gente ver como é que era a situação do Rio de Janeiro ali no final do século XVIII, início do século XIX. Quando a família real portuguesa chega em 1808, e vamos deixar aqui a descrição dos programas que já fizemos sobre isso, né, a família real se depara com uma cidade, né, muito complicada. Embora já tivesse ali em torno de 50 mil habitantes, mas era uma cidade que, né, fora da área central que falamos no episódio passado, né, que englobava os 4 morros ali, o Morro do Castelo, o Morro de São Bento, o Morro da Conceição e o Morro de Santo Antônio, fora daquela área ali, né, a situação era bem, bem crítica, né? E foi então, durante esses 13 anos da família real, né, no Brasil, que a cidade foi se transformando. Para a gente ter uma ideia, galera, primeiro, né, era necessário o fornecimento de água. Já havia o aqueduto, né, da Lapa, o aqueduto do Rio Carioca, melhor dizendo, né, que levava água até o Largo da Carioca, e depois foram sendo construídos e reformados outros chafarizes em torno ali dessa área central para o fornecimento de água. A gente não pode esquecer que cerca de 15 mil pessoas vieram junto com a família real portuguesa para o Rio de Janeiro, para uma cidade que não estava preparada para essa multidão de gente. Né? Tanto é que existe o episódio da chegada da família real, né? Como é que você vai colocar tanta gente? Começam, então, né, os funcionários, né, que viviam aqui, né, olhar as melhores casas, marcava ali um PR, né, que dizia que aquela casa, então, estava reservada ao príncipe regente, e a população, né, joga, né, ali, sempre o brasileiro gosta de uma chacota, né, coloca então um apelido, que ao invés de príncipe regente, põe-se na rua. Então, né, a cidade ela começa a ser mudada por conta da presença da família real. Um ponto importante, em 1808 foi criada a Intendência de Polícia, o que hoje é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? Ela tinha a função não só, né, da segurança, mas também
dos cuidados dessa área urbana, né? Aquilo que a gente vê hoje, soldado pintando meio-fio, pintando árvore, né? Já havia essa prática ali por volta de 1808, né? Então, era a realidade. Então, chafarizes foram sendo construídos, ruas foram sendo abertas, e o destaque que a gente pode falar é a Rua do Ouvidor, né? Uma vez que, na época, não tinha shopping center, né, gente? Você não ia desfilar no shopping center para a galera te ver no Instagram. Na época, a Rua do Ouvidor tinha esse papel. Era o local, então, onde você vai ter os principais modistas, os alfaiates, né, as perfumarias, ou seja, toda essa estrutura que vai dar um ar europeu para a cidade do Rio de Janeiro, né, obrigatoriamente passava pela Rua do Ouvidor. Né? Então, isso é importante a gente colocar. O calçamento das ruas. As ruas, então, começam a receber pedras, igual o short que a gente fez recentemente, né, sobre a Ladeira da Misericórdia. As ruas começam também a receber esse tipo de tratamento. Né? Agora, é onde as pessoas vão morar. A gente percebe também que as casas começam a ser mudadas. Né? Aquelas casas simples, muitas vezes de sapê, de pau a pique, elas dão lugar a casas, né, com vidros, com ferros, né? As casas começam a ter o estilo europeu, e as pessoas mais abastadas, né, começam a morar em quintas ou chácaras nas regiões arredores dessa área central. Então, regiões como o próprio São Cristóvão, e a gente falou no episódio passado que, né, após a expulsão dos jesuítas, né, essa área ao redor do centro começa a ser usada por conta disso, porque pertenciam a eles. Né, essas áreas são loteadas, são construídas, então, essas chácaras, essas quintas, e, né, funcionários públicos, militares, né, parte dessa corte vai morar, né, nessa região, inclusive indo para, né, o que hoje seria a Glória, seria o Flamengo, o Botafogo. A própria, né, princesa Carlota Joaquina não mora com Dom João na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Vai morar justamente, né, na região de Botafogo. Então, essa área se expande por conta disso. É importante a gente mencionar isso também. Não podemos esquecer, né, que a cidade, então, ela começa a receber um mundaréu de gente. De 50 mil, Flávio, ela passa a ter 100 mil ao longo desse período joanino. Né? Então, e muitos estrangeiros, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Muitos espanhóis, portugueses, franceses, a gente não pode esquecer que a missão francesa é convidada por Dom João para vir aqui, né? Começam, então, a fazer várias atividades pelo Rio de Janeiro, e a cidade começa a ser transformada. Também podemos mencionar, né, Dom João libera o ensino, né, que vai ser feito principalmente, né, por professor isolado. Você não vai ter, né, ainda a estrutura das escolas que a gente tem hoje, né, de uma forma geral. Então, o professor ele dava aula dentro da sua casa, ou as pessoas mais ricas contratavam esses educadores para serem os preceptores dos seus filhos. Né? O que hoje a gente tem como os professores particulares. Aquilo acontecia nesse período ali, né, da época de Dom João. Então, o Rio de Janeiro começa a ser mudado. Teatros são criados, então a gente não pode esquecer, né, do próprio Real Teatro, né, São João, que depois vai ser chamado de Teatro João Caetano, né, os saraus que vão sendo realizados por várias localidades. A música sacra, Flávia falou disso, né, tão bem no episódio que a gente fez um TBT recentemente, né, algo que acontecia nesse período. Né? Comerciantes vão se espalhar por toda essa área central, e hotéis, né, para receberem esses estrangeiros. A cidade ela precisa também, né, desses espaços. Então, os primeiros hotéis com uma estrutura mesmo de hotel, né, surge nesse período de Dom João. Fora aquelas grandes obras que a gente já mencionou. Né? E hoje eu optei em não falar delas para a gente ver como é que era esse dia a dia, né, da cidade. Da mesma forma, quando a família real parte em 1821, e aí começa o processo de independência, começa, né, todo o processo da emancipação do Brasil, a cidade vai ganhando mais corpo. Né? E aí a gente tem o século XIX, a cidade vai sendo transformada, né, Flávia? É isso aí, Padre. É interessante que
tudo que você colocou aqui, né, sobre as transformações que a cidade do Rio vai sofrer, né, com a chegada da família real, vai ser dado continuidade a isso com os dois impérios, né, os dois governos que nós vamos ter, os dois governos imperiais que nós vamos ter, o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, e o segundo reinado, aquele período curtinho lá das regências, né, quando Dom Pedro I abdica, né, em favor do filho, que é menor de idade, aí os regentes vão assumir até o famoso golpe da maioridade, né, Dom Pedro II assume com 14 anos, mas a gente vai ver a cidade realmente, essa transformação ela vai ser continuada. Só, Padre, que a gente encontra um grave problema aí, né, entre esse crescimento da cidade e a manutenção de um sistema ainda colonial, que é o sistema escravista. A gente sempre esbarra muito, né, quando a gente vai falar do século XIX, principalmente quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, é a capital do Império, então é a cidade vitrine, né, a cidade que mais chama atenção no mundo inteiro. Quando a gente fala de capital do Império, é o Rio de Janeiro, né? Então, a gente sempre pensa nisso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma modernização de parte da sociedade e a permanência de traços socioeconômicos e culturais da época colonial. E a gente vai perceber isso durante todo o século XIX. A partir de 1822, com o nosso processo de independência, como o Padre muito bem falou aí, né, até 1889, com o fim do Império e a proclamação da República, e aí outras transformações vão acontecer, e a gente também vai falar sobre isso em outros programas. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do crescimento da população da cidade do Rio de Janeiro, para vocês verem como que era complicado até mexer na estrutura da cidade por conta do crescimento populacional. Em 1822, né, no ano da nossa independência, o Rio contava com 12 mil habitantes. Guardem esses números. Em 1849, eram 266 mil habitantes. Quer dizer, de 12 mil em 1822 para 266 mil em 1849. E em 1883, ou seja, já pertinho ali da proclamação da República, são 400 mil habitantes. Ou seja, como que você reestrutura uma cidade, porque é uma cidade que já existe, né? Como que você reestrutura, como que você moderniza, né, uma cidade que ainda tem aspectos coloniais, né? E, infelizmente, falando do sistema escravista que vai permanecer até 1888, finalmente, né, a Lei Áurea. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês só algumas mudanças, né? Padre falou aí das mudanças estruturais com Dom João. Eu vou trazer aqui as novidades que vão aparecer na cidade do Rio, né? E como que o governo vai tentar agir para resolver essa questão do crescimento populacional. Porque se a população cresce, precisa melhorar a estrutura, né, da cidade, a estrutura das casas, saneamento, água, esgoto, enfim. Isso vai ter que ser resolvido. Vocês vão perceber a demora na resolução de algumas questões. Vou fazer tipo uma linha do tempo aqui. 1850, a gente tem a primeira linha de bonde de tração. Bonde puxado por animais ainda. Vai demorar a chegar os bondes elétricos, tá? Ela é inaugurada, né? E ela vai da Praça da Constituição até o Alto Tijuca. É a primeira linha que vai fazer assim, um percurso maior pela cidade. Em 1854, a gente tem iluminação a gás. Pela primeira vez, as ruas começam a ter iluminação a gás. A gente tem também, além dos bondes, as carruagens. Né? Essas carruagens elas são importantes para fazer a locomoção das pessoas. Né? Os bondes também começam a ligar a cidade. Como o Padre falou aí, a cidade começa a crescer. Né? A gente tem os bondes, então, ligando Zona Norte e Zona Sul. Isso precisava acontecer, né? Visto que as pessoas precisavam se locomover. E aí, pessoal, só em 1860 é que a gente tem o sistema de esgoto, né, coleta de esgoto, para finalmente substituir o serviço que era realizado pelos escravizados. Quem nunca ouviu falar dos tigres? Quem eram os tigres? Olha como era triste, né? Sempre quando a gente fala de trabalho escravizado, é muito triste, é muito pesado. Eram homens e mulheres que carregavam os excrementos, né? O número 1, número 2, xixi e cocô das pessoas, em tonéis, e eles iam levando isso pela rua para jogar nos rios, né? E nos mares. Então, assim, além de poluir os rios e os mares, esses escravizados, eles ficavam com manchas no rosto, porque esse líquido ia escorrendo conforme eles iam caminhando pela cidade. Vocês imaginem que coisa terrível, né? E olha só, gente, isso só acabou em 1860.
Olha o tempo que se leva para modernizar a cidade, né? Como eu estou falando para vocês, a estrutura ainda é muito colonial, né? O Padreco falou aí dos teatros, eu vou falar um pouquinho também, né? A vida cultural da cidade do Rio era muito intensa, muito intensa, né? Então, muitos teatros, saraus, festas, davam aquela dinâmica urbana para a cidade. O Brasil, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos mesmo, vai deixando de ser rural e vai se tornando mais urbano. E a cidade do Rio vai vivenciar essa transformação, né? As pessoas vão morar na cidade mesmo, né? Vão deixar os campos e viver nas cidades, né? A preocupação com a imagem da cidade, que é a capital do império. Ou seja, como que chega para quem mora fora, né, principalmente fora do Brasil, como que chega a imagem do Rio? O Padre falou aí do cheiro, né? O cheiro era muito ruim, era muito complicado. Inclusive, tem uma questão engraçada com a chegada da família real, que as pessoas jogaram pétalas de rosa para disfarçar o cheiro, para a família real não sentir o cheiro podre que passava, né, pelas ruas. Não adiantou coisa nenhuma, misturou o cheiro da bosta com o cheiro das flores, ficou um cheiro pior ainda. Mas, enfim, essa era a situação, né? Você não tinha, você vai demorar muito a ter uma estrutura de saneamento, por exemplo, né, para tirar esse esgoto que corria a céu aberto das ruas, né? Tem uma outra questão também, que é a questão econômica, né? O Padre citou aí também. Eu vou falar um pouquinho do café. Nesse momento, a nossa maior riqueza é o café, né? O café é o carro-chefe da agricultura brasileira, é o produto mais vendido, né? E que mais vai dar lucro, né? Para a nossa economia. E aí, para você poder escoar esse café, como é que você faz? Você investe em quê? Em ferrovias. Então, é um momento também, a partir da segunda metade do século XIX, que as ferrovias começam a ser construídas para escoar essa produção de café, né? Isso é importante também para a gente pensar um pouquinho. Lembrando também que em 1850 a gente tem a famosa Lei Eusébio de Queiroz. O que queria dizer essa lei? Para que servia essa lei? Essa lei colocava um ponto final no tráfico de africanos escravizados do continente africano para o Brasil. Muita gente confunde. Essa lei não acaba com a escravidão, tá, gente? Ela só coloca um ponto final no tráfico de escravizados da África para o Brasil. E aí, o que vai acontecer? Esse dinheiro que as pessoas usavam para comprar escravizados africanos, né, não vai servir mais, porque não pode mais comprar africanos escravizados da África, né? O tráfico interprovincial ele continua. E aí esse dinheiro vai começar a ser empregado em outras áreas, principalmente para o surgimento de manufaturas. Então, assim, outros serviços vão começar a acontecer na cidade do Rio, né? Então, isso também vai dar uma nova dinâmica, né, para a economia e vai fazer a cidade crescer ainda mais. Então, assim, esses pontos aqui que eu trouxe, né, assim como o Padre falou, né, eu quis trazer mostrar para vocês mesmo como que demora, né, estruturalmente, como que a cidade demora a se adaptar. Lembrando que a cidade ainda sofre muito com a questão das doenças, exatamente porque tem essa dificuldade no tratamento da água, do saneamento, e isso vai ser assunto do nosso próximo vídeo, que vai falar um pouquinho das transformações durante a República, né? Começando aí logo após a proclamação da República, né, Padre? Isso aí, isso aí. E dessa forma a gente chega ao fim a mais um episódio. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, né? E principalmente nos seguir. É de graça e ajuda a gente a manter esse canal. Até o próximo episódio. Beijos! Valeu, beijo. Até o próximo.